Gente, olha só. Nós estamos no pátio da igreja da multiplicação dos pães e peixes, ok? E nos evangelhos, o evento, não é, o ocorrido, ele está citado nos evangelhos. Eu gosto muito do evangelho do livro de João, capítulo 6, quando então Jesus chega no local e os discípulos dizem para ele: mestre, olha só, despede essa multidão, porque não tem o que comer. E nem que nós tivéssemos 200 dinheiros, a gente não tem onde comprar comida e o povo tem fome. Então eles foram até Jesus procurando dar uma solução para o problema, ou seja, vamos terminar com esse negócio, cada um para sua casa e acabou. Mas aí Jesus responde o que para eles? Dai vós de comer. Ou seja, o problema voltou aumentado, não é? Eu imagino a cara dos discípulos, um olhando para a cara do outro, pensando: e agora? De onde? Não é que nós vamos tirar comida para esse povo? E eu imagino o rebuliço no meio dos discípulos, procurando no meio do povo comida. Até que aparece um menininho com 5 pães e 2 peixinhos. E era tudo que tinha. E eles chegam para Jesus com aquela pequena solução, não é? E aí então Jesus pega aquilo ali. E ele então, dando graças, ocorre a multiplicação. E toda aquela multidão come, de maneira que se recolheram 12 cestos de comida, tá certo? Agora, antes de a gente falar do local, vamos falar um pouquinho do texto bíblico, de algumas considerações do texto bíblico, não é? Primeira coisa, numa multidão, ali existiam mulheres, crianças, existiam todo mundo. Dificilmente uma mulher sai com uma criança pequena de casa sem nada na bolsa. Toda mulher tem algo na bolsa. Você tem filho pequeno, você não sai sem nada de casa, verdade? Então, eu acredito que mais pessoas tinham o que comer ali. Mas eles não quiseram dar. Por quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro, tá certo? Agora, aquele menino, provavelmente de duas uma. Na sua inocência, ele não imaginaria que aquilo ali não dava para alimentar uma multidão? Ou ele pensou o seguinte: isso aqui é muito para mim, eu sou uma criança, não estou com fome. Ele se dispôs, tá certo? E eu vejo que Deus só pode multiplicar aquilo que nós apresentamos até Ele. Aquilo que a gente retém, Deus não multiplica. Então, aquilo foi multiplicado, né? E aí, então, as pessoas viram aquilo e todo mundo comeu. A Bíblia fala a se fartar, ou seja, não foi regulada a quantidade de comida que cada um pudesse comer. Eles comeram até ficarem fartos, ok? E as multidões seguiam Jesus, o povo já estava cansado, o povo estava com fome. Mas eles tinham, na realidade, uma fome maior de quê? De ouvir a Jesus. Porque eles diziam o quê? Olha, tu ensinas não como os escribas, mas tu ensinas com autoridade. Então, eles gostavam, eles não ficavam preocupados o que nós vamos comer, onde nós vamos ao banheiro, o que vai acontecer e onde a gente vai sentar. Não, eles queriam apenas ouvir a Jesus, tá certo? E esse local que nós estamos então, ele foi reconhecido pela primeira vez na época bizantina, nos anos 300 depois de Cristo. Gente, por que nós falamos que é tradição? E vai continuar sendo tradição, a gente não tem como provar. Por quê? Ninguém vive 300 anos para dizer, ó, foi aqui, tá certo? E sem contar que naquele momento a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Vocês hoje têm internet. Quem aqui é da época do telefone discador, Elião? Quando que a gente imaginava, nos anos 70, não é, gente, que você ia chegar numa tecnologia? Isso aqui era uma coisa de ciência ficção. Mas olha só, em 30 anos isso se tornou possível. Tá certo? Então, nos anos 300, esse local foi reconhecido pela primeira vez como sendo o local onde Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. E aqui havia uma pequena basílica da época bizantina. Esse moinho que vocês estão vendo aqui fora, que eu quis parar aqui com vocês, é um moinho de quê? De azeitona, tá certo? Então, como é que funcionava? Eles colocavam as azeitonas aqui, rodavam essa pedra sobre a azeitona e esmagavam a azeitona. Agora, de maneira tal que não esmagasse todo o caroço, senão a pedra ficava, o azeite ficava amargo. E essa pedra que vocês estão vendo aqui é a famosa pedra de mó. Quando Jesus disse, olha, aquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçarem, é melhor que ele pegue essa pedra e se atire no mar da Galileia. Porque Jesus falava com o povo através de parábolas. O que são as parábolas? As parábolas são uma mensagem com fundo moral. Nem sempre a parábola que a gente está falando era uma coisa que está acontecendo no momento, mas era um exemplo
que ele trazia para que as pessoas pudessem entender na linguagem do povo. Gente, essa pedra aqui é muito pesada. Então, se você amarrar ela no pescoço, senão você não volta. Então, para expor a gravidade do ato de uma pessoa que pratica isso, tá certo? Essas são as mensagens de Jesus. Lembre-se, as pessoas da Galileia eram pessoas indoutas, eram pessoas simples. Jesus não podia falar numa linguagem de doutor com eles, tinha que falar de uma maneira que eles entendessem, porque o fundamental era que a mensagem fosse entendida, tá certo? Muito bem. A igreja foi destruída e depois foi construída essa nova igreja, que é a igreja dos bizantinos. Lá dentro no púlpito vocês vão ver o mosaico mais famoso, que é o mosaico onde estão os 4 pães e 2 peixes. É 4 pães mesmo, porque segundo o artista que fez, o quinto pão seria o próprio corpo de Jesus. Então nós não temos o quinto pão, nós não sabemos também quem fez o mosaico, tá certo, gente? Ali atrás, tem aquela outra pedra branca, é um batistério, tá certo? Onde as crianças eram batizadas, ok? Então, olha só, quem quiser visitar a igreja, gente, a entrada é por aqui, onde está entrando o pessoal, até o fundo está a igreja, está o mosaico. Depois a gente sai por aquela porta e daqui a gente vai a pé até a igreja do Primado de Pedro, que está aqui pertinho, tá certo? Brasil, uma pergunta, vocês vão querer entrar na igreja?